Então, vamos iniciar nossa aula. Primeiramente, antes de iniciar, curte nosso vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre os dentes. Aos 3 ou 4 anos de idade, a criança tem aí 20 dentes, né? A primeira dentição ou dentição de leite. Então, uma criança geralmente tem cerca aí de 20 dentes de leite. Então, mais na frente eu vou explicar para vocês por que esses dentes eles caem, tá? Bom, aqui nós temos aí no caso os dentes de leite, tá? Aqui as idades e aí o nascimento de cada um deles. É importante enfatizar que isso aqui não é uma regra, pode variar de criança para criança. E por isso eles são substituídos aí por outros dentes que a gente costuma chamar de dentes permanentes, ou seja, são os dentes que a gente vai ficar aí para o resto da vida. E geralmente uma pessoa adulta tem cerca aí de 32 dentes, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Por que nós trocamos de dente? Fica aquele questionamento, né? Porque quando a gente é criança, a gente troca. Primeiro, quando a gente é criança, a nossa arcada dentária, tanto a parte aqui da maxila quanto da mandíbula é pequenininha. E conforme a gente vai crescendo, essa arcada dentária ela vai ficando maior e os dentes vão ficando pequenos para aquela arcada. E aí, o que acontece? Nesse sentido, nós temos que colocar dentes maiores, ou seja, dentes novos. E esses dentes são os dentes permanentes, os 32. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a anatomia do dente. Bom, o dente, de uma forma geral, ele é dividido em duas partes, em coroa e em raiz. Então, essa parte aqui de cima, que fica para fora, que é mais visível, é a coroa. Essa parte de dentro aqui, tá? É a raiz. E o que acontece nesse sentido, tá? O dente ele é dividido em várias camadas. A primeira camada aqui, que é a mais resistente, e é a camada externa, bastante porosa, é o esmalte. Mas aqui nós temos para dentro, a mais interna, na verdade, a dentina, camada mais interna. E depois nós temos aqui, ó, a polpa, tá? A polpa é onde ficam armazenados aqui os vasos sanguíneos ou os nervos. Mais para a parte da raiz aqui também nós temos nervos e vasos sanguíneos, tá? E essa parte aqui onde o dente fica, na verdade aqui inserido, é a gengiva, que é essa partezinha aqui rosa, e essa parte aqui nós temos o osso. Pode ser a mandíbula ou pode ser a maxila, dependendo da localização desse dente. Bom, vou falar um pouco sobre cárie dentária. E antes de tudo, eu quero fazer uma ressalva aqui de que nosso corpo ele é abrigado por vários tipos de bactérias diferentes, tá? Em várias partes do nosso corpo. E uma dessas partes é a boca. E o que acontece nesse sentido? Essas bactérias vivem lá, mas elas não fazem mal a nós. Mas aí elas vão fazer mal a nós com uma coisa que eu vou explicar para vocês aqui numa seguinte circunstância. Então, aqui nós temos a superfície do dente, tá? E aqui nós temos restos de alimentos. A parte marrom aqui são os restos de alimentos. Vamos supor que você come um chocolate ou com por exemplo, uma balinha adocicada, né, com bastante açúcar. E aí, esse resto de chocolate fica aqui no seu dente, tá? Você não escovou os dentes e esse chocolate vai ficar aqui o dia todo, por exemplo. Aí o que acontece? As bactérias vão amar nesse sentido. Elas vão começar a se alimentar desse resto de alimento que ficou aqui, que é o açúcar. Porque bactéria ama açúcar. E nesse sentido, o que acontece? Não é porque elas vão se alimentar que elas vão causar mal a você, por causa de uma outra coisa que ela vai desencadear aqui. E o que seria? Quando ela come o açúcar, ela acaba produzindo um ácido. E esse ácido é que vai corroer o seu dente. Vai formar até mesmo um buraquinho aqui no seu dente, tá? Que é o que chamamos de cárie.
ok? E aí, nesse sentido, o seu dente ele pode perfurar. Bom, aqui nós temos um exemplo, ó, de várias cáries, na verdade, aqui, né? Nós temos aqui uma cárie, aqui também, ó, nós temos, aqui a gente já tem uma desenvolvendo, e aqui também. Então, a cárie em si, ela é um processo em que a bactéria produz um ácido, né, que vai corroer o dente. E aí, o que acontece nesse sentido? Quanto mais açúcar você consumir e você não tirar aquele açúcar lá do dente, as bactérias elas vão produzir mais ácido. E aí, quanto mais ácido tiver, mais o seu dente será comprometido com uma cárie. Então, as bactérias podem se multiplicar aí na sua boca a ponto de formar placas. As placas são assim, ó, tá? São desse jeito aqui, ainda não é cárie. Essas partezinhas aqui que a gente vê, tipo uma sujeirinha amarelada, são placas. Se você não limpar o seu dente aqui através dessas placas, ou ir no dentista fazer uma limpeza constante, pode desenvolver cárie aí nesses dentes. Bom, se o dente afetado não for tratado, as bactérias elas podem chegar até a polpa, né, que é a parte mais interna do dente, onde tem nervos, e aí você consegue, na verdade, ali sentir muita dor. Em casos extremos, o dente fica tão danificado e comprometido que você precisa tirar ele, ou seja, extraí-lo. Aqui nós temos as etapas de uma cárie dentária. Aqui no caso nós temos 4, né? E aí começa sempre com uma cárie superficial, como eu mostrei lá na imagem, depois vai desgastando o esmalte, depois vai adentrando a dentina, e aí chega até a polpa formando aqui um abscesso. Bom, para manter os dentes saudáveis, o ideal é sempre manter os dentes aí escovados após as refeições e antes de dormir também. Para limpar onde a escova não alcança, é ideal que você, né, utilize o fio dental todos os dias para você retirar, no caso, restos de alimento que ficam entre os dentes. Não use o palito de petisco. Na verdade, os palitos de petisco, eles servem para você pegar alimento e não para você cutucar os seus dentes. Por quê? Porque o palito em si, ele pode machucar a sua gengiva e aí causar algum problema ou uma infecção. É preciso também moderar no consumo de açúcar, principalmente no consumo de balas doces e entre outros, e ir sempre ao dentista. A adição de flúor na água que abastece a cidade torna os dentes mais resistentes à cárie. Bom, eu vou começar aí a aula falando um pouco sobre o que acontece a partir da boca para o estômago. A gente já conversou sobre a boca, o que acontece com o amido, por exemplo, quando ele está na boca. Eu já falei sobre as glândulas salivares, sobre a saliva e sobre a enzima presente na saliva. Agora eu vou falar um pouco sobre o estômago. Então, depois de mastigado, o alimento ele é engolido, tá? Ele é engolido geralmente com o auxílio da língua. Essa aqui é a língua, ó. E você percebe que a língua ela empurra Na verdade, a gente não chama mais nem de alimento, a gente chama de bolo alimentar, tá? E aí, o que acontece aqui nesse sentido? Você tá vendo aqui, ó, que o bolo alimentar ele tá entrando numa tubulação bem aqui do ladinho, ó, tá? Essa tubulaçãozinha aqui, onde o bolo alimentar tá entrando, é chamada de esôfago, tá? Mais na frente eu vou falar sobre ele. E você percebe que bem aqui do lado, aqui onde está apontado aqui o laser, tem uma outra tubulação aqui, ó, tá? Essa tubulaçãozinha aqui não é o sistema digestório. Esse sistema aqui é a entrada do sistema respiratório, que a gente chama de glote, tá? Aqui é a entrada da glote. Aí você percebe que bem aqui tem uma estrutura, ó, que fica levantando, né? E baixando. Toda vez que o alimento passa,
Ou seja, toda vez que você engole algum tipo de alimento, o que acontece? Essa cartilagem, ela é obrigatória ela baixar. Se ela não baixar, o alimento pode entrar aqui no sistema respiratório e aí acabar, na verdade, a comida pode ir para o pulmão e você pode morrer asfixiado. Ou seja, se a comida engatar aqui, você não tem como receber oxigênio nos seus pulmões aqui nessa entrada. Então, essa é a importância da epiglote. Está aqui o nome dela, epiglote, né? Então, você percebe que a epiglote ela tem que ficar baixando toda vez que você engole, tá? Então, se ela não baixa, pode acontecer problemas aí no seu sistema respiratório. No entanto, um alimento engolido às pressas pode nos fazer engasgar, por isso que a gente tem que mastigar bem os alimentos quando ele para na entrada do sistema respiratório. Porque quando a gente engasga, o alimento ele fica parado bem aqui, ó. E aí você precisa tossir para estimular a glote a desobstruir aqui esse alimentozinho, esse bolo alimentar que ficou ali na sua garganta. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o esôfago. No esôfago, o alimento é empurrado, tá? Ó. Esse aqui é o esôfago, ó. O alimento é empurrado e você tá vendo que o esôfago ele tá fazendo um movimento, né? Ele tá fazendo um movimento para empurrar esse bolo alimentar. Esse tipo de movimento é uma contração involuntária, ou seja, você não controla. E esse tipo de contração involuntária é chamada de contração peristáltica, tá? Então, essa contração é o seu organismo que faz contra a sua vontade, empurrando o bolo alimentar até o estômago. Ó, tá aqui, ó, ok? Então, vamos continuar aí. Então, a gente vai partir agora para estômago. E eu gostaria de discutir essa parte do estômago com vocês na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Um grande abraço para vocês.